Olá, missionário. Ih, eu não tô no nosso programa, não tô no... Cadê o David? David, cadê você, David? Tá aqui, atrás das câmeras. Ih, rapaz, estamos no outro programa, né, amigo? Agora é outro programa. É outro programa, tá certo. Vamos invadir aqui Vamos invadir o Luz da Psicologia. Da Luz da Psicologia. Eita! Gente, olha só, estamos aqui em mais um programa A Luz da Psicologia com o Dr. Luiz Aibinder. E é o nosso psicólogo, é aquele que gosta de falar verdades duras de engolir, é o melhor psicólogo da situação aqui do Rio de Janeiro e vai estar falando com você e do Brasil, né? Né, David? É do Brasil. É do Brasil. Tudo ama o Dr. Luiz Aibinder, é um sucesso nacional. Sucesso nacional. E estamos aqui hoje por conta da ausência do nosso amigo Odilon, que daqui a pouquinho está chegando aqui pra gente. E enquanto o nosso amigo não chega, estamos aqui fazendo essa apresentação do programa A Luz da Psicologia, com o nosso doutor Luiz Aibinder, que vai falar muitas verdades aqui para você nessa manhã. E quero dizer para você que nós estamos ao vivo para você em 196 países, através da Roku TV, da Max Cloud, né, David? Da Soul TV, Limix World TV, na Amazon Fire Stick. Olha só. É isso aí. E esse programa aqui, ele tem por necessidade trazer para você tudo aquilo em primeira mão, direto do melhor da cidade, né? Do nosso amigo Dr. Luiz Aibinder, que vai trazer para vocês aqui várias dicas de como você deve proceder aí, né, de forma que você vai melhorar o seu dia a dia. Né, doutor? Isso. Nós vamos falar hoje sobre... Primeiro, bom dia para todos que estão nos assistindo, bom dia para a equipe. Bom dia. Nós vamos falar hoje sobre gentileza. A gentileza é uma coisa assim que não é tão valorizada atualmente. Mas a gentileza, entre outras coisas, fortalece a nossa saúde. Eita, eu vou falar sobre isso mais lá na frente, que é um fator importante na nossa saúde. Toda vez que você comete um ato de gentileza, você produz hormônios que combatem os efeitos prejudiciais, deletérios dos hormônios do estresse, fortalecendo dessa maneira o sistema imunológico. Você se sente mais saudável. Outra coisa interessante também sobre a gentileza, quando você faz alguma gentileza, por mais banal que seja, a pessoa onde fica a rua tal, você diz, olha, quero dar aquela esquina, aquela obra ali, você não se sente bem, tem uma sensação de bem-estar, ter dado aquela informação, ou deixar alguém passar na tua frente no elevador ou no trânsito, você não tem uma pequena sensação de bem-estar? Sim. Essa sensação de bem-estar é produzida pela produção de hormônios que melhora a nossa saúde, se chama ocitocina, que é o hormônio do amor. Essa gentileza tem benefícios para quem é gentil, além de quem a recebe. Então, como a gente sempre fala aqui no nosso programa, na Onda Missionária, nós falamos muito sobre ocitocina porque nós fazemos aqui muitas coberturas, né, doutor? Em projetos, né, sociais, em projetos onde nós vamos lá mostrar às pessoas, através das igrejas, através da filosofia do nosso mestre, né, Jesus Cristo, pessoas que vão até as pessoas com necessidade, né, menos favorecidas, e a gente exalta esse tipo de projeto, né, exalta esse tipo de atitude, né, de pessoas do bem, e para nós estar fazendo esse tipo de projeto já nos gera muita ocitocina, que a gente sente um prazer muito grande de estar comunicando que existem pessoas boas no mundo, né? Que fazem o bem. Eu digo que ser bom faz bem. Você está falando que tem muita gente boa no mundo. Se você vê hoje, no Rio Grande do Sul, sim, o sacrifício, a dedicação extraordinária, acima de qualquer expectativa, da maior parte da população. Tem uma meia dúzia de bandidos, mas milhares de pessoas solidárias no meio da água, fazendo corrente, carregando pesos, doando coisas. Verdade. Isso faz um bem danado para quem é bom, é altruísta, faz o bem para o próximo. Que é maravilhoso. Recomendo muito a gentileza, e a gentileza é uma declaração de amor. Olha que maravilha. E, doutor, me contaram algo aqui sobre isso.
O que me contaram? Para mim também contaram outras coisas. Quer que eu conte? Vinhetinha, voltando. O que me contaram, doutor? O que te contaram, né? O que me contaram foi o seguinte, que a maior ilusão do ser humano é querer ser amado sem amar. É querer gentileza sem ser gentil. Querer ser feliz sem proporcionar felicidade. A vida é um eco e todos recebem aquilo que oferecem. Eu posso dizer, então, que é um retorno? É a lei do retorno, será? Posso chamar assim? Não, eu não colocaria nesse nível. Eu colocaria como sendo o princípio da reciprocidade. Sim, boa. Você vai receber aquilo que você dá. Quando você é gentil, a tendência é que outra pessoa seja gentil contigo. Entendi. Tem mais a ver, Quando então... você vai no mercado, eu estou oferecendo aquela amostra de alimento, aqueles petiscos, você não compra o produto geralmente que foi oferecido? Sim, verdade. Reciprocidade. Quando alguém sorri para você, você espontaneamente sorri para a pessoa. Eu posso Também chamar... o princípio da reciprocidade funciona assim. Eu posso chamar de gatilho? Pode. Posso, né? Mas eu boto na conta do princípio da reciprocidade. Entendi. Aquilo que você dá, tende a receber de volta. Entendi. Por exemplo, uma coisa que nós falamos muito com uma certa frequência, né, no nosso programa, é sobre a lei da semeadura, né? Eu posso considerar dessa forma? Pode. Você semeia gentileza, vai colher o quê? Gentileza. Se você semeia amor, vai colher o quê? Amor. Se você semeia grosseria, vai colher o quê? A grosseria. E geralmente é o que nós hoje, não sei porquê, temos muitas colheitas na nossa sociedade de atitudes tão ruins, né? E isso me deixa um pouco perplexo, né? Porque as pessoas elas não conseguem entender, né, doutor, sobre essa situação. Como que as pessoas elas veem que o resultado do bem é fazer o bem e conseguem plantar o mal, né, de uma certa forma. O que gera isso? Será que é o egoísmo? Não, isso daí é falta de inteligência emocional, não é egoísmo, não. Outra coisa que gera isso, nós vivemos numa sociedade muito fundamentada na competição, em vez de ser na colaboração. Para que eu ganhe na competição, o outro tem que perder. Entendi. Então eu vou avançar como um tubarão em cima do outro, que eu quero ganhar, e o outro casal dele vai perder. Se eu quiser colaborar, a coisa fica diferente, muito mais positiva. Se eu estiver cooperando com vocês, vocês vão tender a cooperar comigo e a qualidade do nosso relacionamento e do programa sobe. Se eu for grosseiro com vocês vão, de certa maneira, empobrecer o programa em retorno à minha grosseria. Entendi. É aquilo que você chama de lei do retorno, né? Que eu chamo de reciprocidade. Entendi. Uma coisa que acontece na história, né? A história do mundo vem contando a história do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, que a gente gosta muito de falar dele porque ele foi um gestor da emoção de excelência, por excelência, né? E eu gosto muito de falar sobre essa situação, né? Que ele fala muito sobre eu vos darei a paz, não como o mundo a dá. E o mundo que existia naquela época era a sociedade romana, né? Que tinha uma mescla com a grega, né? E a sociedade greco-romana, naquela situação até os dias de hoje, com muita influência, trazia, né, essa situação onde o homem ele é muito valorizado por aquilo que ele sabe fazer, no caso, não só sabe fazer, mas faz de melhor. É o principal, é aquele que fica no destaque. Não foi valorizado, não era valorizado naquela época, quando o Mestre Jesus veio aqui na Terra, que a situação de fazer junto, em coletivo, e sim fazer por algum tipo de ordem ou de serviço. Mas só que graças a essa figura histórica, Jesus Cristo, isso pra gente, tá, doutor? Não é uma obrigação crer dessa forma, mas
Nós cremos dessa forma porque foi a partir dele que nós temos hoje na sociedade o antes e depois de Cristo. Porque ele mudou a história nesse sentido. Nós podemos sim fazer por uma coinonia, fazer sim por motivos únicos em comum. Né? E eu creio que a gentileza está voltada nessa forma. Né? A partir do momento que eu e meu amigo David, eu e meus amigos, né, que fazemos juntos por um mesmo propósito, pelo bem comum, as coisas elas começam a andar e a caminhar de uma forma muito mais suave, muito mais leve, porque fazemos juntos. O que o senhor acha dessa situação, doutor? Colocando numa palavra, Jesus praticava muito a sinergia. Perfeito. O que é sinergia? Aquela reunião com os apóstolos criava uma inteligência coletiva muito maior do que a soma das inteligências individuais. Quando a gente se junta numa reunião para discutir, para fazer algum planejamento, o conjunto das inteligências se agrega e ficamos com uma inteligência superior, maior do que a de individual. Isso que é sinergia, que era o que Jesus fazia também, né, entre outras coisas. No mundo corporativo chama-se de brainstorm, né? Vinha várias ideias. Não, brainstorm, em Portugal, chama-se de chuva de palpite. Verdade. Tá aí, qual é a moral da história para mas brainstorm brain é cérebro, história cada um vai dando uma opinião e depois vai se juntando. É mais ou menos isso, mas o conjunto da obra se chama sinergia. Mas eu gostei da brainstorm. Brainstorm. É onde se reúne várias pessoas só para nível de didática, né, gente? Onde se reúne as pessoas se reúnem e cada uma dá uma opinião. Isso aí. Jesus tinha uma reunião para chegar a uma conclusão, que era diferente. Embora ele tinha algumas opiniões vindas dos discípulos, né? E ele meio que dava uma pitada de sabedoria ali naquela opinião, né? Então, assim, qual a moral da história para isso, nosso amigo? Vamos lá. Tem prefixo? Oi? Peraí, vamos. Tem um prefixo? Tivemos um probleminha com a vinheta. A vinheta, vai voltar a vinheta. Solta a vinheta! Qual a moral da história? A gentileza está presente nas pequenas atitudes. Em parar o carro para alguém atravessar a rua, em ajudar a idosos que estão carregando sacolas pesadas, em agradar alguém que está triste. Nós podemos também presentear fora das datas especiais. Não precisa ser um Dia das Mães. Você pode presentear sua mãe em qualquer dia, auxiliar numa tarefa muito grande, entre outras coisas. Dados estatísticos revelam que as pessoas gentis são mais felizes, possuem melhores relacionamentos sociais, melhor saúde física e até vivem mais. Mas, se tudo isso é verdade, por que nós não vemos tantas pessoas gentis, principalmente nas cidades grandes? Uma resposta seria que, diante da correria do dia a dia, nós acabamos ficando tão focados nos nossos próprios problemas e afazeres que acabamos não prestando atenção ao que acontece ao nosso redor. Ser gentil melhora a nossa saúde. Cultivar a gentileza não só faz com que a gente se sinta bem, como também tem um impacto positivo sobre a nossa saúde, tanto saúde física quanto a mental. Ser gentil desencadeia uma cascata de vitalidade, tudo graças a substâncias que o cérebro libera que cuidam do nosso estado de ânimo, assim como do nosso corpo. Outra possibilidade é que algumas pessoas não querem ser gentis. E por quê? A gentileza é uma das virtudes humanas e se baseia em valores pessoais e culturais. Esses valores podem ser, como eu falei anteriormente, de competição ou de cooperação. Se uma pessoa vive numa cultura de competição e adota esses valores, então ela acredita que para uma pessoa ganhar, outra tem que perder. Assim, se ela ajudar alguém, estaria prejudicando a si mesmo,
porque todas as pessoas são vistas como concorrentes. Por outro lado, se seus valores são de cooperação, a pessoa acredita na relação ganha-ganha. Ou seja, se ela ajuda alguém, é ela quem se beneficia. E a ciência tem comprovado que isso é verdade. Enfim, e como eu já disse anteriormente, toda gentileza é um ato de amor. Tem uma pergunta aqui, o Dr. Luiz, da Cristina. Ela está perguntando, a gentileza é um ato em extinção? Não, de maneira nenhuma. Veja o Rio Grande do Sul. Cada voluntário daquele que está no meio da lama, da água, não é gentileza? Se você vê, a maioria é gentil. É que a gente não se dá conta. Na cidade grande, em condições normais, a gente realmente negligencia isso. Eu agora estou usando o bengala porque eu tive um problema. Você sabe que eu estou recebendo muito mais gentileza do que ser bengala? Parece até que eu estou fazendo comercial de bengala, né? Mas as pessoas me deixam atrás do elevador, os carros param para atravessar a rua. Eu percebo um nível de gentileza muito maior pela bengala. Pela minha pela minha real limitação. Entendi. Então, doutor, uma coisa que eu acho interessante da gente perceber, né, diante de tudo isso que o senhor falou aqui pra gente, é que como que nós vamos caminhar, né, em uma evolução social se nós não conseguimos entender a cooperação, né? Há um tempo atrás tinha um profeta que o povo chamava de profeta gentileza, né? Muita gente escarneava mesmo daquele senhor. Mas ele falou algo que vai perpetuar e está até escrito na Ponte Rio-Niterói, que gentileza gera gentileza. O que o senhor Foram 53 colunas lá na ponte que ele escreveu esse negócio. O nome dele era José D'Atrino. Em 1900, ele já era maluquinho, sabe? Os pais deles achavam que ele era maluquinho e ele tinha 11 irmãos. Sim. Em 1961, teve um incêndio no Circo Niterói, que morreram 500 pessoas, Lembro. A maioria delas crianças. Foi uma tragédia fenomenal, 1961. O José D'Atrino, alguns dias depois, começou a ficar mais maluco do que já era. E ele começou a ouvir vozes espirituais e não sei mais o quê. Aí botou aquela roupa branca, deixou a barba crescer e saiu propaganda gentileza gera gentileza. Até acho que tem uma estação do metrô, uma estação rodoviária agora, com esse nome. Ele, pessoalmente, ele era grosseiro. Ele via as mulheres com mini-saia, na época era mini-saia, roupa decotada, ele escandalizava as mulheres, falava horrores aos gritos na rua. Não era tão gentil assim, né? Ele não era tão gentil nessas horas, não, né? Às vezes falava, ô bonita, ô gostosa, ele falava outras coisas muito mais bravas para as mulheres. Mas ele perpetuou essa frase, gentileza gera gentileza. Ele sofreu muito, morreu aos 79 anos, numa cidadezinha de Minas Gerais, onde a família dele era. Então, assim... Resumidamente, é essa a história do José D'Atrino, o profeta da gentileza. Que vai deixar saudade pelo que ele deixou de legado, né? Que é um legado, né? Afinal de contas, você desce a Ponte Rio-Niterói ali, você já vê essa frase e faz a gente refletir bastante, né? Porque muitas das vezes no nosso dia a dia, nós deixamos passar situações como o senhor bem relatou aqui, né? Ações de ajudar quem precisa, estender a mão para aqueles que são pobres ou necessitados de algum favor, né? Então, essa frase, gentileza gera gentileza, nos faz refletir, né, sobre essa situação de como que o mundo está, para onde o mundo está caminhando, né? Assim eu não vejo esse pessimismo, não. A frase existe, as pessoas não aplicam a frase, elas só sabem a frase, só decoraram uma frase, é só uma informação. Sim. Agora, nós não temos controle sobre o que as pessoas fazem. Isso é verdade. Falando como psicólogo, você não controla ninguém, nem teus filhos, se tem filhos, você não consegue controlar. Tem uma zinha de Entretanto, você tem poder sobre si mesmo.
a humanidade, não sei o que, esse discurso é muito amplo, muito vago. Sim. Eu posso ser mais gentil. É. Você pode ser mais gentil por uma escolha individual. Verdade. E na medida que nós dois somos mais gentis, nós vamos multiplicando pessoas gentis. Porque as pessoas gostaram de receber a nossa gentileza e vão retribuir para outras. Vão propagar essa gentileza para outras pessoas. Então, isso daí vai criando uma onda de gentileza. Mas a decisão é individual. Se você ficar, as pessoas não são gentis, será que você está reclamando daquilo que você não faz? Ou daquilo que você faz de errado? Então, seja gentil, isso você controla. O resto da humanidade está absolutamente fora do nosso controle. Eu acredito que E quando você é gentil, você se sente bem. Olha a vantagem. Verdade. Olha a vantagem. Quando você é gentil, você se sente bem. O que está gerando é a ocitocina, né? Que é esse hormônio maravilhoso que nos deixa com aquela sensação de dever cumprido, né? Não, é um prazer, né? A satisfação, aquela sensação de felicidade que é produzido por uma área do cérebro chamada núcleo accumbente. Olha. Ele libera um hormônio. Quando você faz uma gentileza, é como se você desse uma esguichada de ocitocina no teu cérebro. Entendi. É ótimo, cara, é ótimo. Então... Sabe como é que você pode fazer meu oceano de ocitocina? Eu tenho uma gatinha de estimação. Na verdade, eu sou o humano de estimação dela. Ela vive no meu colo fazendo carinho e eu fazendo carinho nela. Nós temos um amor recíproco. Esses momentos de carinho liberam um montão de ocitocina em mim, possivelmente nela. Entendi. Eu sou psicólogo, eu não sou gatólogo, mas aquela ocitocina, eu sinto fluir a ocitocina no bem-estar que eu sinto quando eu estou acariciando um animal de estimação. Qualquer um pode fazer isso, desde que goste do animal. Quando você acaricia a pessoa amada, quando você acaricia crianças, você sente bem. E por que não multiplicar isso? Não custa dinheiro, mas vale muito. Pode-se dizer que é uma recompensa do seu próprio corpo para você mesmo. Né? Seria um estímulo para você ser mais gentil. Sim. E tem gente que não enxerga isso, né? Eu acho interessante, por exemplo, eu gosto muito de repetir uma frase que fez sentido para mim, né? Atribuem essa frase para o Einstein, mas eu já vi que não foi bem o Einstein que falou. Mas é a seguinte, né? A maior prova de insanidade do ser humano é querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você é uma pessoa rude, você é uma pessoa que faz sempre grosserias e está sempre voltado para o que é ruim e recebe isso de volta, por que você não tenta seguir essa dica aí do nosso amigo e doutor Luiz Aibinger, né, doutor? Essas pessoas, elas estão intoxicadas de veneno. Sabe, se morder a língua, morre. Elas são muito intoxicadas do próprio veneno, revoltadas contra o mundo, contra a humanidade. E o problema é que só elas estão certas, o resto da humanidade está errado. É complicado. E elas falsamente, pretensamente, se sentem superiores. Mas eu digo, olha, desce do pedestal que você fica na altura normal. E quando você ficar nesse pedestal, você está se vendo muito maior do que realmente é. E elas se sentem no direito de criticar tudo. Quando eu critico alguma coisa, é porque eu não estou me sentindo superior. Se eu critico a tua roupa, que você está mal vestido, não é porque eu entendo que eu saiba estar bem vestido e você não sabe. Se eu critico a tua inteligência, eu não estou desonestamente elogiando a mim mesmo, que eu sou mais inteligente. E por aí vai. A maioria dessas pessoas é conduzida pelo próprio ego. O ego vai ter essa vaidade, essa competição, que eu falei lá, ao invés de colaboração, cooperação. O ego faz com que a gente se veja muito grande. É verdade. Na maioria das vezes. Ele vive na base da comparação. Então, essas pessoas que estão rabugentas, é como se elas soubessem administrar o universo. Eu digo, pô, você é gerente do universo? Eu não devia estar chovendo. Mas por que eu não devia estar chovendo?
Não devia estar calor. Por que não devia estar calor? Perdendo vaga lá de fazer o clima-tempo, né? Ah, Jesus. Então, assim, eu acho que... Essas pessoas, eu digo, olha, se você acha que o mundo está girando aqui ao redor, vai ao médico, que pode ser labirintite. Boa, ótima frase. Eu não gosto muito quando eu falo isso, não, mas verdade dura de engolir, né? Ó, antecipou a verdade dura. Mas tem mais verdade dura de engolir, não sai daí não. Olha, e tem comentários aí, ó. Fala aí, David, qual é o comentário? Davi está perguntando se gentileza talvez é uma herança espiritual ou é algo que você aprende em casa. Quem perguntou? Davi. Rapaz, Davi? Davi é capcioso, né? Davi, é algo que você aprende em casa ou pode aprender por si mesmo, levando pancadas na vida. Quando você é gentil, você se sente bem. Não é um bom motivo para ser gentil? Outro exemplo paralelo a isso. A natureza dotou o sexo de prazer para perpetuar a espécie. Se não desse prazer, não teria espécie humana, né? Nem animal. O sexo é para isso. O prazer é um bônus para estimular a reprodução das pessoas e animais. Quando você tem esse bônus na gentileza, a tendência é você ser mais gentil. Tranquilamente. Mas se você vive enfesado, você não quer ser gentil, quer que os outros te dando. Mas por que tem pessoas que têm prazer em fazer o mal? O que explica isso? Ignorância, ego ou doença. Porque nós Por vimos... exemplo, psicopata. Então, nós vimos algumas situações, inclusive como o senhor bem citou no início, no Rio Grande do Sul, pequeno número de pessoas assaltando as doações que estavam chegando, né? E não podia simplesmente esperar na fila e, né, receber um benefício que estava sendo dado ali pelas pessoas que estão doando. Será que é um sentimento de desespero pelo que está acontecendo? Será que é só desespero ou egoísmo? Tá mudo, ficou mudo. Ficou mudo? Estamos aqui diante de alguns probleminhas. Dr. Luiz técnicos. Aibinder, está mudo a sua fala. Acho que é o seu celular. Celular, né? Deve ter entrado mensagem. Então, sobre o que a gente estava falando aqui, sobre por que será que as pessoas elas fazem, né, tanto mal assim a ponto de não ter a paciência, né, de receber o seu benefício. Afinal de contas, está todo mundo ali disposto a ajudar, não tem ali ninguém disposto a prejudicar. As pessoas que estão levando os benefícios estão ali dispostas, né, a levar comida, alimento de uma forma geral, levar ali água, levar, né, donativos. E tem pessoas que são ruins ao ponto, né, de pegar aquilo que foi doado com tanto amor, com tanto carinho, às vezes até com sacrifício, né? E as pessoas elas vão lá, simplesmente assaltam uma situação onde que é muito desesperadora para quem está ali para receber de uma forma honesta, né, esperando aquele donativo, e simplesmente os caras vão lá e fazem o que fazem. Igual, por exemplo, foi noticiado, né, que estavam multando, né, caminhões que estavam entrando com donativos no Rio Grande do Sul. Que absurdo, né? Soubemos depois, né, que houve retirada e coisa e tal, mas o que leva as pessoas a não pensar de forma empática ao ponto de, poxa, tem pessoas ali precisando desses donativos, né? O doutor voltou com o áudio? Doutor Luiz, o seu áudio tá mudo. Acho que eu vou pedir pro senhor sair e entrar de novo, pode ser? Tá, enquanto isso a gente vai falando aqui com o povo. Então, por exemplo, eu vi ali numa das reportagens, né, inclusive do SBT, né, da emissora de TV aqui da região, no Rio, no Brasil, falando sobre isso, e a gente fica um pouco perplexo, né, de como, em vez de termos órgãos governamentais e órgãos do governo atuando em prol da celeridade, né, do benefício aos nossos amigos que estão lá naquela situação tão complicada,
estão, na verdade, dificultando, diminuindo a quantidade de carga para se levar até os nossos irmãos lá que estão com esse problema, né? Porque é tão difícil para certas pessoas fazer o bem e gerar ocitocina, né, David? A gente está aqui hoje numa situação aqui próxima nossa aqui, em São Gonçalo, de pessoas que estão ali na margem da sociedade, onde algumas pessoas vão lá e fazem por aquelas pessoas, mas tem outros ali que estão totalmente excluídos, né, da situação ali do lixão de Itaoca, né? E a gente chega ali naquela situação e leva algumas coisas ali para aquelas pessoas serem atendidas de uma certa forma, porque o poder público não consegue entrar naquelas localidades. E a gente olha para o rosto daquelas crianças, olha para o rosto daqueles rapazes, aquelas pessoas que estão ali sem algum tipo de oportunidade, e a gente percebe que por que, né, que o bem que era para estar alcançando aquelas pessoas não chega até ali, né? Assim, a gente está falando sim de gentileza, não fugindo ao tema, mas ao contraponto da gentileza, né, tem sido na nossa sociedade pessoas querendo fazer mais por si próprio, né? Como eu estava falando bem ali com o Dr. Luiz Aibinder no início, será que isso não foi uma contaminação da sociedade greco-romana? Será que isso não foi uma contaminação daqueles imperadores de Roma, os imperadores que viam com aquela ideia da superioridade, da evolução pela evolução, seja né? Bem-vindo de novo. E a lei do mais forte, né? Será que essa lei do mais forte, ela é o oposto da gentileza? O que o senhor tem a dizer sobre isso, nosso amigo e doutor? Eu estava falando um pouco... Eu não ouvi o que você falou, eu só peguei o finalzinho, porque eu estava reiniciando o telefone. Nós estamos vendo aí uma situação no Rio Grande do Sul, onde pessoas, por meio da força, estão tomando, né, alimentos e donativos que estão chegando para os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, né? E será que isso não foi gerado pela aquela sociedade antiga, chamada de sociedade greco-romana, que prega para os homens, né, a ideia do evolucionismo, né, que é a ideia de trazer a imposição da força, né, para se obter vantagens, como se isso fosse algo... Eu não concordo muito com essa perspectiva, não. Primeiro, que os greco-romanos estão muito distantes na história da gente. Mas não. Segundo, cada um faz, o que cada um faz é por própria escolha. Terceirizar essa responsabilidade, eu sou assim, porque no período greco-romano era Maria assim, não é bem assim. Você é radialista, sim, você está fazendo um programa de rádio, não é o teu trabalho? Verdade. A nossa função da dívida. O cara é ladrão, o que ele vai fazer? Vai roubar. É o trabalho dele. Não é louvável. Não é louvável. Mas ele só entende a vida roubando. Não, a sociedade tem que tomar providências para que isso não aconteça. Mas o trabalho dele é roubar. Você espera que o ladrão não vá roubar? Esperamos que as pessoas queiram o melhor, aquilo que ela quer para ela, né, para outras pessoas. Que Escuta, o que você espera é diferente do que os outros esperam. Infelizmente. E o que você espera não é uma obrigação para ninguém, é só o que você espera. É só uma esperança. Essa é uma verdade dura de engolir também, né? A segunda do dia e vamos para a terceira agora. Verdades duras de engolir. A maneira como vemos o problema é o problema. O que isso quer dizer, nosso amigo e doutor Luiz Aibinder? A maneira como você vê o problema que é o problema. Você tem uma situação que demanda algum tipo de solução. Às vezes está ao teu alcance, às vezes não está ao teu alcance a solução. Sim. Chamar aquilo de problema é um rótulo inadequado, porque você pode chamar aquilo, se você mudar a sua perspectiva, como um desafio, não como um problema. Aquele desafio, uma vez vencido, te permitiu crescer. Da maneira como você olha,
Por exemplo, você está fazendo esse programa hoje pela primeira vez. É um problema ou um desafio? Desafio. É um E desafio. você sai maior, mais Sim. crescido, mais capacitado depois que acabar cumprir o desafio. Perfeito. Isso daí. Então, tudo que acontece, você pode olhar, isso é um problema ou isso é um desafio para mim. E nem todos os desafios você vai vencer, mas aqueles que você vence te tornam mais capacitado. Na vida, tudo é uma questão de perspectiva. Você falou do período greco-romano. Sim. Um imperador romano que era filósofo, chamado Marco Aurélio, ele disse uma coisa que é muito inteligente. Tudo que ouvimos é só uma opinião, e tudo que vemos é só uma perspectiva. Não é a verdade, em nenhum dos dois casos, nem a opinião, nem a perspectiva. É como você vê. E você tem a escolha de ver aquela situação X como um desafio ou como um problema. Se você vê como um problema, vai ficar muito mais complicado resolver e você fica se vitimizando. Ah, coitadinho de mim, estou com um problemão. Você tem uma situação para resolver. Às vezes resolve, às vezes não resolve. Não dá para resolver tudo. Nem tudo a gente consegue resolver, mas o que está ao nosso alcance, né? Então, assim, eu acho que é interessante a gente dar uma refletida sobre essa questão mesmo, porque tem situações na nossa vida que a gente vai estar nela. Por exemplo, eu, na minha infância ali, infância não, né? Adolescência para a juventude, né? Eu tinha muito problema de respiração. Até que um dia um médico, né, chegou para mim e trouxe uma verdade dura de engolir, que foi o seguinte: olha, meu amigo, se você quer vencer esse problema pulmonar que você tem aí, você tem que fazer muitos exercícios. Você tem que fazer muita atividade de alto impacto, como corrida, natação, ou algum tipo de luta, né? E eu fiz os 3, mas deixa pra lá. Eu sei que o que aconteceu comigo depois disso foi uma grande evolução, tanto do meu corpo quanto da minha respiração. Hoje em dia, praticamente eu não tenho ataques como eu tinha na minha infância e começo de adolescência, né? Em relação a minha respiração, que eu tinha uma bronquite muito aguda, né? Então o que acontece? Né? Depois dessa dica, dessa verdade dura de engolir que ele trouxe para mim naquela situação, eu hoje posso dizer que eu saí dali fortalecido. Peguei um bom conselho, né? Na época para mim era complicado, porque eu era um adolescente não tão... Era sedentário. Era sedentário. Eu confesso, né? E hoje sou um adulto um pouco bem mais saudável na parte respiratória porque eu recebi um conselho e pratiquei, né, doutor? Esse mesmo imperador romano, já hoje nós estamos muito Roma e Grécia, né? Histórico. Esse mesmo imperador Marco Aurélio, ele disse, ele era um imperador filósofo, foi o melhor imperador de Roma. Aquele filme O Gladiador, aparece o imperador, né? Esse Sim. imperador era o Marco Aurélio, no filme, né? Ele disse, o obstáculo é o caminho. O obstáculo faz parte do caminho. Nós dois chegamos a um determinado ponto da nossa vida, cada um diferente, Sim. passando pelos obstáculos. Verdade. Cada obstáculo não foi uma espécie de degrau que nós subimos para ir para o próximo obstáculo? É verdade. E chegamos até aqui. O obstáculo faz parte do caminho, não é um impedimento para você caminhar. Se você mudar a perspectiva, a maneira como você vê o problema é que é o problema. Porque a palavra problema, se não tivesse ser humano no planeta, teria problema? A natureza funciona muito bem, não precisa da gente não. O problema é um rótulo humano que eles botam. Esse rótulo é totalmente indevido. Embora eu pense um pouco diferente em relação ao ser humano, ele deveria fazer parte da natureza como solucionador, não como o problema. Acho que é aí que rola o problema, né? Porque o ser humano, ele quer... Com todas essas mudanças climáticas que está havendo, essas de degelo nos polos, Sim. Tempestades e não sei o quê, os 2 países mais populosos do mundo são, em primeiro lugar, Índia. Segundo lugar, China. Isso.
eles usam mais de 60% da energia deles com carvão. Sim. Isso dá um efeito estufa danado. Isso, a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Aí a China, a Índia. A China está perto disso também, se é que já não chegou. Sim. Imagina o quanta poluição eles lançam e como isso altera o clima na Terra. É esse problema humano, ser humano. Como eu creio que a Terra e a natureza são designers inteligentes, feitos por um ser muito inteligente, uma hora esse designer inteligente vai corrigir o percurso disso. E é aí que mora o perigo. Que quando esse designer inteligente começar a cobrar o preço disso aí, a gente vai começar a ver muito problema, como já estamos. Você já notou que a natureza não se defende, mas ela se vinga? É isso que acontece. É o que a gente tem visto. E, por conta disso, vamos agora para o pensamento do dia. E qual é o pensamento do dia, Dr. Luiz Aibinda? Você não pode fazer uma gentileza cedo demais, porque você nunca sabe quando será tarde demais. Uau! Uau! Então fica aí a dica, quando é cedo ou tarde, a gente precisa estar sempre muito pensativo, né, doutor? Sobre essa situação, né? Que, por exemplo, você pode morrer amargo, ou você pode sair dessa vida uma pessoa muito feliz, realizada. É tudo uma questão de escolha, é ou não é? É o que é. É o que é. É. É o que é. Agora, se você entender, você sai de casa, tudo bem, eu saio de casa, tudo bem, mas eu não sei se quando eu voltar tem alguém vivo, ou não tem alguém vivo, alguém morreu. Verdade. Se eu não for gentil enquanto está vivo, eu vou levar flores no cemitério depois. Não dá. Dá para levar, mas a pessoa que vai estar ali correspondendo àquela situação, ela não vai ver nada daquilo. Não está lá. A pessoa não está lá. É. Se eu não for gentil enquanto eu está viva, não tem mais sentido. Você nunca sabe. A nossa vida é presa por um fio muito fino. Qualquer coisa é parte. Você não sabe se acorda amanhã. É verdade. Vai dormir saudável, você não sabe. O Gilson Ricardo, um repórter esportivo da Rádio Tupi, saiu da Tupi, foi para casa, tomou banho, mudou de roupa, jantou e morreu. E Mas você pode ser gentil enquanto as pessoas estão vivas, mas você garante que elas vão estar vivas daqui a pouco? Então você nunca pode fazer uma gentileza cedo demais, porque é sempre tempo. Agora, você nunca sabe quando será tarde demais. Eu devia ter sido gentil com a pessoa que morreu. Já era. E a moral disso tudo que eu percebo é que a gente, sendo essa pessoa gentil, sendo essa pessoa boa, sendo essa pessoa que vai fazer com que o mundo se torne um mundo melhor, vai trazer a recompensa, não é para quem está recebendo só. Na realidade, quem está recebendo a maior recompensa é você mesmo. Não é, Duda? É, exatamente isso. Agora, eu quero deixar bem claro o seguinte. Ser gentil não significa ser meiguinho, fofinho, bonzinho demais. Não, Nilo. Ser gentil é fazer gentileza sem esperar nada em troca. Ser gentil não é ser fraco. Os fracos não podem ser gentis, eles têm que ser agressivos, porque eles estão supondo a agressividade dos outros. Só uma pessoa forte pode se dar ao luxo de ser gentil, uma pessoa bem resolvida. Fraco não pode. Fraco fica reclamando, aquela parcela da população que você falou aí que está sempre zangada, são os fracos. Não é fisicamente, psicologicamente fracos. Eles acham que vão ficar afeminados, que vão ser desrespeitados. Você pode ser firme sem ser agressivo. Você pode ser gentil sem ser fraco. Na verdade, a fraqueza ela se manifesta por meio de uma máscara abrupta. Né? A pessoa ela vai chegar e vai querer roncar uma coisa que ela não é, na verdade. Né? A sociedade é um grande baile de máscaras. Que essas máscaras elas caem quanto a tempo. Né?
Porque não adianta, é uma mentira. A pessoa viver uma mentira não é bem... Não, mas às vezes a pessoa usa tanto tempo essa máscara, que se torna parte quando ela vai tirar, não sabe mais o que é rosto, o que é máscara. Uau. Grudou. Essa é forte. Essa é forte. Então é isso. E como tá nosso tempo aí, David? E estamos no final do nosso programa, com muita tristeza, porque estava maravilhoso. Doutor Luiz Aibinder, muito obrigado. Obrigado por essa Eu que aula. agradeço. Essa aula aqui de gentileza, né? Com muitos elementos, com muitos detalhes. Você que é espertinho da Silva, Saulo, anotou tudo. Anotou aquela parte ali de qual é o tipo de hormônio que é gerado quando você faz uma gentileza e vai levar isso para a vida. Não é, doutor? O hormônio é ocitocina, se escreve com C. Revisão. OCI. Sem H. O remédio é oxitocina, com X. Mas a ocitocina hormônio é com C. Anotou? E deixando o tema da próxima semana, Sim. a necessidade de ter razão. Necessidade de ter razão. É o próximo programa, não percam, porque vai ser tão bom quanto o de hoje ou melhor. Não é, Luiz? Não é, Luiz? Doutor Luiz Aibinder, fala com a gente. Vai ser melhor ou não vai? Olha, eu vou fazer o meu melhor. Agora, se o programa vai ser melhor, eu não controlo. Eu tenho certeza que o senhor vai fazer o melhor, porque o senhor é o melhor que nós temos. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir depois. E até a próxima.